Pedagogo Helder Raimundo, considerações sobre o novo ensino médio com ênfase no estado do Paraná. Achismo não deveria entrar na escola. Essa é uma premissa. Como toda profissão, nós, professores, pedagogos, devemos prezar pelo fazer científico em detrimento ao senso comum. Assim como o médico faz, médico não vai ter práticas de curandeirismo, ele vai agir de acordo com sua ciência. No Paraná, a partir do momento que houve a reforma do ensino médio, chegaram os chamados itinerários formativos, em que, em tese, não há uma matriz regulamentada, ou quando há, é uma matriz ineficaz, que não foi desenhada, que não foi planejada e que não está embasada em praticamente nenhum autor consagrado. Os componentes curriculares da Base Nacional Comum, matemática, língua portuguesa, são componentes que são construídos há 100, 120 anos ali e que são retomados por várias correntes de pedagogia. Itinerários formativos como programação e empreendedorismo não têm base nenhuma. Não estou dizendo que são ruins em si, mas agora raciocine comigo. Como um professor licenciado em matemática pode lecionar programação, que é chamado Matemática 2 na segunda série do ensino médio? Como ele pode lecionar empreendedorismo? Qual que é a relação? Eles não são especialistas e não estão aptos para lecionar esse componente, exceto em casos que, por coincidência, o professor tem alguma afinidade. Mas lecionar não é baseado em afinidade a um estudo que você fez sem compromisso, fora da sua licenciatura. Lecionar é um processo que exige uma ampla formação e ambiente universitário, com estágio supervisionado durante cerca de, no mínimo, 1 ano e meio de estágio, dentre outros requisitos. O que foi feito no Paraná é um absurdo. Nós temos vários componentes curriculares em que os professores vão lá nas redes sociais questionando como ensinar, você pegou o projeto de vida, qual que é a matriz, eu nunca vi nada sobre. Como, em sã consciência, uma pessoa que nunca viu nada sobre projeto de vida vai lecionar para os nossos alunos? O que estão tentando fazer? O componente de química na terceira série do ensino médio é ridículo. Estava conversando, vai trabalhar o que? As revoluções industriais. Qual que é a relação disso com a química? Enquanto os vestibulares ao redor do país cobram química orgânica, cobram química disso, química daquilo, e os estudantes do Paraná estão tendo um currículo totalmente defasado. Parece que o alvo é que eles não consigam progredir, que fiquem sendo robotizados, por assim dizer. Ética, que é filosofia 1, ética virou um coaching. Você vê case, né, em inglês, essas palavras de sucesso, como montar um canal de YouTube, como abrir uma startup, dentre outros aspectos. A questão é, quando que esses componentes serão devidamente estruturados, com objetivos por conjuntos de especialistas, tanto da área afim, no caso ali da programação, quanto da pedagogia e das demais áreas? Porque o que se vê hoje são componentes totalmente desvinculados da prática do dia a dia, que dificilmente terão utilidade. O aluno vê empreendedorismo em tudo. Eu não estou falando mal do empreendedorismo, mas bastaria uma. Se você pegar, tem aula de empreendedorismo em exatas, aí você pega a programação, tem empreendedorismo, você pega a educação financeira, tem empreendedorismo, e às vezes são os mesmos temas. Eu falo isso porque, como pedagogo, eu abro o livro de todos os professores, para fazer aquele visto que nós fazemos ao longo do trimestre, conferir se as datas estão lançadas, se está de acordo com o planejamento. O que eu mais vejo são aulas de empreendedorismo, as mesmas aulas, rigorosamente as mesmas. Às vezes nem os slides eles mudam. Então a minha pergunta é, e a Base Nacional Comum Curricular? E a matemática básica? Eu tive bastante dificuldade em matemática na escola, porque não tinha professor formado na época, eu estudava no interior. E hoje, assim, essa dificuldade ela vai ser reproduzida para todo mundo. Quando tiver novas avaliações externas, nós vamos passar vergonha, mas vergonha de tal modo que eu nunca vi na vida. Porque o currículo está ridículo. É preciso sim reformar o ensino médio. Eu não sou daqueles que acham que toda mudança é ruim. Eu apenas comparo o que nós tínhamos com o que nós temos agora. Se melhorou, se piorou. E falando francamente, daria para fazer uma reforma do ensino médio muito mais inovadora. Daria para colocar sim empreendedorismo, daria sim para colocar programação, mas não nos moldes em que isso está sendo feito. Outra coisa, sexta aula em EAD. Praticamente o aluno vai lá, responde a atividade, assiste uma aula e ganha presença. Só aumentou a carga horária, mas em relação à qualidade não adiantou nada. O que adianta ele ver um vídeo de 10 minutos ou responder 5 questões e ganhar uma presença? Isso não tem valor nenhum.
E aí fala, aumentamos a carga horária. Mentira, vocês diminuíram a carga horária básica e não ofertaram nada para complementar isso. O professor não pode sair pegando qualquer componente. Veja matemática, o cara formou matemática, às vezes não tem nem noção de programação, aí ele pega lá sem saber, porque ele nem conhece as nomenclaturas, mudaram a nomenclatura para dizer que acrescentou algo bom. Ó, professor, tem matemática 1 e matemática 2. O professor, na humildade dele, vai achar que está pegando uma matemática mais fácil e uma mais avançada. Não, ele vai pegar empreendedorismo e programação. Eu já vi casos nas escolas que eu trabalhei, nos colégios que eu trabalhei, de um professor de matemática chegar, eu peguei matemática 2. Aí eu falar para ele, professor, matemática 2 é programação. Então eu não quero a aula e vou embora. E aí fica 5, 6 meses sem aulas, com alunos sendo dispensados. Essa é a realidade no estado do Paraná. É um absurdo, eu não sei como que os pais toleram isso, porque nós, educadores, qualquer movimento que nós façamos é visto como um movimento extremamente político, é visto como esquerdistas indo em busca, mesmo que nós não sejamos de esquerda, né? Isso é irrelevante, mas qualquer movimento que nós professores façamos, ele tende a ser nebuloso por parte da população, ela tende a não entender. Agora, o que eu não me conformo é como que os pais responsáveis, se olham o caderno dos filhos e veem o que estão aprendendo, toleram esse absurdo que está sendo feito no Paraná e ainda aplaudem. É preciso olhar essa reforma do ensino médio. O que acrescentou, de fato, na formação dos seus filhos? Será que se comparar esse ensino médio com o de 50 anos, será que dá para comparar? Ao meu ver, não está dando, não tem condição nenhuma. História 1, Governo e Cidadania, tem uns que eles mudam o nome da grade para dizer que acrescentou alguma coisa, mas só repete os mesmos temas de sempre. É preciso então ter muito cuidado, refletir sobre esse novo ensino médio, pensar sobre a formação do professor. Hoje os professores do Paraná são obrigados a fazer um curso chamado de formadores. O que é o curso de formadores? Você chama um professor, quem quer dar aula de formadores? Qualquer pessoa se inscreve. Às vezes uma pessoa que não tem experiência, que não tem conteúdo, que não consegue nem conversar direito. É uma professora tímida, que não tem perfil para ser formador. Você quer ser formador? Então vai passar por um processinho seletivo e você vai formar. E obriga todos os professores do estado a participar desse processo de formadores. Muitas das vezes, com raras exceções, os cursos não valem o tempo perdido. Em vez do professor fazer mestrado, doutorado, eles valorizam mais esses formadores, que é dado por colegas, por pares. Como eu já disse, muitas vezes sem condições. Eu entrei em alguns formadores como pedagogo e desisti, porque a mulher que estava formando, uma vez era uma mulher, outra vez era um senhor, eles não sabiam nem mexer na tecnologia, faziam perguntas banais, não sabiam o que era um planejamento e estava lá de formador. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Perder o meu tempo? Ficar sem aprender nada e jogar minha vida fora nesses cursos? É o que o Paraná está ofertando. E vai falar as campanhas por aí, estamos dando formadores, mais de não sei quantos mil professores participaram dos formadores. Participaram porque foram obrigados, virou o primeiro critério de distribuição de aula, então ou você participa dos formadores ou você vai lá para o final da lista. E é isso que o Paraná está fazendo, maquiando índices, obrigando aprovações sem ter nenhum embasamento, aluno que é reprovado, que não tem condições de ir, e eu sou contra a reprovação, para mim a reprovação é o último caso, mas tem casos que o aluno nem compareceu para a escola e você vai ver, ele acaba sendo passado no ano seguinte. O Paraná está criando índices fake, esses índices vêm lá da política da gestão do Renato Feder e que continua com o secretário atual de Educação do Paraná. É preciso dar um basta nisso. Esse vídeo vai para todo o Brasil, mas o foco principal é a comunidade paranaense. Assistam inteiro para que vocês possam ter uma noção do que eu estou falando. E se tiverem algumas dúvidas, pesquisem, que vocês vão encontrar justamente essas falas comprovadas.